a Deus. Mano, essa noite ela não é comum. Não é comum, mano. Essa noite ela é uma noite diferente. As quintas-feiras ela é diferente. E nós temos que entrar aqui com temor. Com temor. Porque Deus, Ele quer fazer algo em nossas vidas. Eu não sei o que Deus irá fazer na vida de cada um que está aqui hoje. Mas eu sei que será grande. Eu sei que será tremendo. Eu sei que Deus irá nos levar a um outro nível. Um nível de adoração, um nível de louvor, um nível de palavra, um nível de entendimento. Eu sei que Deus, eu não sei o que Ele quer falar conosco essa noite, mas eu sei que essa noite ela vai ser diferente. Ela vai ser diferente. Ela vai ser diferente porque nós fomos separados para estar aqui nessa noite. Fomos separados para estar aqui nessa noite. E se nós entendêssemos a atmosfera, se nós entendêssemos o momento, se nós entendêssemos, Tiaguinho, que dentro deste templo existem anjos ministradores enviados por Deus, e que se nós nos colocarmos à disposição deles, se nós pedirmos a eles, se nós simplesmente orarmos diante deles, Ele irá fazer. Ele irá fazer. Ele irá fazer. Este altar é um altar de milagres. Este altar é um altar de adoração. Este altar é um altar onde Deus nos levantou para fazermos a diferença. Seja servindo, seja cantando, seja ministrando, seja arrumando uma cadeira. Mas foi este altar, foi este lugar que Deus levantou para que nós estivéssemos. Não tinha nem programado isso aqui. Eu nem sei porque eu estou falando isso aqui, mas eu costumo falar que Deus, Ele não erra. Deus, Ele não erra. Se Deus nos colocou aqui nessa noite, é porque Ele tem um propósito, seja na minha, seja na vida de cada um que está aqui dentro. Se Deus nos plantou aqui nesta casa, é porque Ele tem um propósito na vida de cada um que está aqui dentro. Existe uma passagem na Bíblia, eu não vou me lembrar agora qual que é o endereço, mas que fala que tinha uma vinha. Era uma vinha que estava plantada junto a... Eu não vou me lembrar, mas era uma árvore, uma vinha que estava plantada no lugar que não era ideal para ela. A ponto do dono do terreno chegar e falar: olha, aquela árvore ali, ela não dá frutos. Corta e lança fora e tira. E o seu servo que cuidava ali da sua plantação, ele fala: não, senhor, eu não vou cortar, ele não está dando fruto porque o solo não é adequado, mas eu irei cuidar. E naquele lugar ele faz a Bíblia fala que ele faz um buraco ao redor daquela árvore e joga adubo e semeia e rega e cuida com todo carinho, e aquela árvore que foi colocada num lugar que não foi preparado para ela, ela começa a dar frutos, ela começa a frutificar. Então eu falo que Deus, Ele não erra. Ele é capaz de mandar uma pessoa vir até nós, nos podar, nos cuidar, nos regar, nos adubar e nos ensinar para que nós frutificarmos no lugar onde nós estamos, para que nós demos fruto. E eu acredito que essa noite ela irá nos levar a um novo nível. Irá nos levar a um novo nível, amém? Toma seu assento, vamos conversar rapidamente. Eu preparei uma palavra. Cara, essa palavra, ela foi uma das primeiras experiências que eu tive com Deus, lendo a Bíblia. E eu vou ler duas passagens, lá no livro de Mateus 8:21 e no livro de Marcos 5:35. Mateus no capítulo 8 diz assim a palavra do Senhor. 8:21 não, vamos ler antes aqui. Vamos ler a partir do verso 18 até o 22. E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão,
ordenou que passasse para o outro lado. Aqui eu já aprendo algo nesse capítulo. Eu já aprendo algo que Jesus, ele vinha fazendo vários milagres. Ele já tinha curado a sogra de Pedro, ele já tinha curado o leproso, ele já tinha feito vários milagres nesse capítulo, do verso 1 até aqui, 3 ou 4, se eu não me engano. E Jesus, ele está em constante movimento, ele nunca está no mesmo lugar, ele está em constante movimento. Outra hora ele está na rua, outra hora ele está na praça, outra hora ele está na casa de alguém, outra hora ele está no barco, outra hora ele está à beira do ribeiro. E aqui, Jesus manda, ele já tinha feito todos os tipos de milagre, ele manda todos ir para o outro lado. Ele pega seu barco e manda todos ir para o outro lado. E aqui eu já aprendo algo, que Deus, ele nunca vai operar num lugar só. Deus, ele não é um Deus de um lugar somente. Deus, ele é o Deus onipotente e onipresente. E todas as vezes que ele for fazer um milagre, ele vai nos levar a um outro nível, a um outro local. Ele sempre vai tirar do lugar que nós estamos e vamos nos levar para outro lugar. Você vai ver alguns outros milagres que Jesus, ele chega, quando ele vai curar o cego, a Bíblia fala que ele chega, pega o cego e tira o cego do meio do povo. Às vezes o ambiente que nós estamos não é propício. E Jesus, ele vai operar, toda vez que ele vai operar, ele nos tira do lugar que nós estamos e nos leva para outro lugar. Por isso é que às vezes ele não fala com nós aqui, mas ele fala com nós em casa, no secreto. Por isso é que às vezes ele não fala com nós no secreto, ele fala com nós aqui. Porque Deus, ele é um Deus de movimento. Jesus, o Espírito Santo, ele é um espírito de movimento. E assim como ele está se movimentando aqui nessa noite, ele se movimentou nessa passagem. E aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: Mestre, onde quer que fores, eu te seguirei. E disse-lhe Jesus: as raposas têm covis, e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. Aqui eu já aprendo outra coisa, que todas as vezes que nós iremos seguir Jesus, ele nunca vai nos prometer nada, Tiaguinho. Eu postei uma frase alguns anos atrás no Facebook, e essa semana eu repostei ela, que foi: Jesus nunca disse que seria fácil, ele disse que valeria a pena. E estar com Jesus vale a pena. E ele nunca vai nos prometer nada. Ele vai falar, olha, igual aqui, ele vai falar assim, olha, as raposas têm covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. Então ele está falando, olha, a caminhada vai ser dura, mas eu o sustentarei todas as vezes que nós passarmos por dificuldade. Todas as vezes que nos faltar algo, não se preocupe, não se preocupe. Todas as vezes que tiver a falta de algo, não se preocupe, que Deus na caminhada suprirá. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Se Ele te chamou e você vai seguir, não sinta falta de nada, porque Deus, Ele irá suprir. E o verso 21 diz assim: e outro de seus discípulos lhe disse, Senhor, permita-me que primeiramente vá sepultar meu pai. Jesus, porém, disse-lhe: segue-me e deixe os mortos sepultar os mortos. Cara, que eu aprendo algo incrível, que eu fico olhando para essa passagem e eu falo, mano, não será possível que a Bíblia fala que um discípulo, Wesley, chegou uma mensagem para ele de um dia mau, que o seu pai havia morrido, e ele, ao invés de chegar em Jesus e falar, Senhor,
quero viver o meu milagre. Eu quero experimentar daquilo que eu tenho visto, porque o discípulo ele caminha junto. Eu acredito que esse cara ele estava caminhando, e que quando Jesus expulsou os demônios ele estava lá, que quando Jesus curou a sogra de Pedro ele estava lá, que quando Jesus fez milagres ele estava lá. E aí eu fico pensando, cara, será que ele não entendeu quem era Jesus? Que ele estava do lado de Jesus, o cara que poderia, Tiaguinho, ressuscitar o pai dele. Jesus ressuscitou várias pessoas. No livro de Marcos 5,35, você vai ver também essa passagem no capítulo 9 de Mateus, mas eu escolhi Marcos porque ela é mais, que foi logo depois dessa situação, aconteceu essa aqui, ó. Fala assim a palavra: estando ele ainda falando, chegando alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, por que enfadas o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao príncipe da sinagoga: não temas, crê somente. Talvez, se esse cara de Mateus 8,21 chega em Jesus e fala assim: Senhor, meu pai morreu, e agora? Talvez ele tinha falado: crê somente. Ou talvez ele tinha falado: não, vamos lá, que ele vai ressuscitar. Ou talvez ele tinha liberado uma palavra, como ele liberou para o centurião, e falou: vá, a tua fé o curou. E o centurião viveu aquele milagre. Mas não, cara, ele decidiu que ele preferia pedir uma liberação para Jesus, para viver o luto. E quando Jesus fala: deixem que os mortos sepultem os mortos, ele está falando assim, cara, ele não entendeu ainda que ele tem que morrer para as coisas do mundo e viver para as coisas do Espírito. Ele não entendeu ainda que eu sou a ressurreição. Ele não entendeu ainda que eu posso trazer vida, que eu posso trazer o milagre. Desde que os mortos sepultem os mortos, ele não entendeu que ele tem que morrer para ele, para poder viver uma outra vida, uma vida de milagre, uma vida de abundância. E eu refletindo em cima dessa palavra, eu falei, cara, parece eu, mano. Às vezes, Thiaguinho, estou aqui dentro da igreja, vem o Thiaguinho conta o testemunho, vem fulano de tal conta outro, ciclano conta outro, e eu nada, mano. E eu falo, cara, Jesus está aqui, mano, sabe? Ele prometeu, ele disse que ele é fiel para cumprir, que ele não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E ele quer apenas que nós cremos somente. Ele quer apenas que nós nos prostramos diante dele. E Jesus, ele, toda vez que ele vai fazer um milagre, ele não faz um milagre da mesma forma. A mulher do fluxo de sangue precisou tocar no Jesus para poder receber o milagre. O cego precisou gritar Jesus, precisou clamar por Jesus para poder receber o seu milagre. O príncipe da sinagoga, Jesus apenas ouviu a história dele. Jesus apenas ouviu a história dele e liberou uma palavra, e ele viveu o milagre. E eu fico imaginando quantas vezes eu deixei, quantas vezes eu enterrei igual esse cara, sabe? Que depois a Bíblia não fala quem ele é. Depois ele só tem essa passagem, só tem esse. Ele é tratado apenas como um discípulo. Os demais não. Todos marcaram a história. Só que marcaram a história diferente. Uma história de quem vive o milagre. Só que eles marcaram a história de quem crê e confia em Jesus. De quem deposita fé e confiança no Criador, naquele que pode infinitamente mais.
E esse cara, velho, ele deixou, ele pegou o milagre dele, era a mesma coisa dele estar falando. Ele tá pegando o milagre e falando, cara, vou pegar aqui debaixo do meu braço e vou enterrar, mano. Aquilo que eu poderia ser diferente, que eu poderia viver o extraordinário, eu vou enterrar. E eu não quero viver. E eu acredito que nós não seremos mais enterradores dos nossos milagres. E eu acredito que nós não seremos mais aqueles que não confia no Senhor, que não confia na força do próprio braço, mas naqueles que depositam fé e confiança em Jesus, naquele que pode fazer por nós. Esse príncipe da sinagoga era Jairo. E assim como esse outro rapaz, tratado como discípulo de Mateus, chegou para ele uma notícia do dia mau, também chegou para Jairo. Só que Jairo se comportou de forma diferente. Jairo se comportou de uma forma com que Jesus já esperava aquele comportamento dele. E eu fico imaginando, cara, é difícil receber uma notícia de morte, mano. É difícil, velho. Teve uma época aqui que em 6 meses eu enterrei 6 pessoas queridas. 6 meses eu enterrei 6 pessoas queridas. 6 pessoas assim que, cara, faz falta até hoje. E é dolorido. A dor do luto é dolorido, quando chega a notícia é dolorido. E eu até entendo esse cara que enterrou, sabe? Porque quando a gente recebe uma notícia dessa, a única coisa que nós queremos é estar ali celebrando o último momento com aquela pessoa. Olhar e se despedir. E no caso dele foi de um pai, mano. Meu pai, graças a Deus, é vivo, velho. Eu nunca recebi essa notícia. Graças a Deus. E eu fico imaginando a dor que é. E imagine para Jairo, um filho, uma filha. Os amigos chegam, porque é assim, mano, a notícia ruim, ela nunca vai chegar de um desconhecido. Ela sempre vai chegar de uma pessoa próxima. O dia mau, seja ele no trabalho, quando você é demitido, é uma pessoa próxima, cara, é uma pessoa que está ali, ó, no seu dia a dia com você. Ela que vai te dar a notícia que você não vai trabalhar mais naquele local. E aqui a Bíblia fala que os amigos de Jairo chegaram nele e falaram, olha, eu não sei por que você ainda está com esse cara aí, com o mestre. Porque a tua filha já morreu. Jairo tinha ido lá pedir a Jesus. Jesus falou, ei, calma. Tu crê somente. Crê somente. E eu fico imaginando ali Jairo, vai doendo por dentro e pensando, cara, minha filha morreu. Mas eu tenho uma palavra. Mas quem cura está comigo. Quem faz o milagre acontecer está comigo. Eu tenho uma sentença médica. Os médicos me deram uma sentença. Mas o médico dos médicos me deu uma palavra. Ontem foi um cara lá na sede, eu não sei se vocês estavam lá. O cara foi desenganado pelo médico 7 vezes, mano. O cara foi pra África, pegou uma doença da malária lá, a última, a mais poderosa que tem. Deram 6 horas de vida pro cara. O cara desmaiou e acordou curado, os médicos ficou doido. O cara pegou um câncer, teve não sei o que lá, já tinha pegado o pulmão, metástase, né, que fala, já tinha pego o pulmão, estômago, já tinha parado o pâncreas, já tinha, o último órgão que faltava era o coração, e ele falou, eu tenho uma palavra, eu não vivo da sentença dos médicos, e ele viveu 7 milagres, 7, e eu fico imaginando aqui Jairo, velho, com essa palavra. Mas dali Jesus foi ainda caminhar pela cidade.
porque Jesus estava indo de encontro à casa de Jairo. E eu fico pensando, cara, Jairo nessa caminhada, mas ele olhando para Jesus e pensando na palavra, na sentença, mas pensando no seu milagre, porque o coração dele clamava milagre. E toda vez é assim, mano, no momento mal, no dia mal, Jesus vai estar conosco, velho. Sabe qual que é o legal de viver uma tempestade, de viver um problema, de passar por uma situação? É que no final desse problema, no final dessa palavra, o nome de Jesus vai ser glorificado e nós viveremos um milagre. Então, velho, se você está passando por uma turbulência, se você está passando por um momento difícil, se você está passando por um momento que você fala assim, cara, eu não aguento, mas deixa eu te falar, você tem uma palavra e no final o nome de Jesus vai ser glorificado e você viverá o seu milagre. Você viverá aquilo que Deus preparou para você, cara. Mano, se você está desempregado, as contas estão atrasadas, é difícil, é dolorido, mano. Crê somente. Jesus está contigo, velho. Jesus está contigo nos dias bons e nos dias maus. E no final, cara, vai ter milagre. Se você receber uma sentença médica, no final vai ter milagre. Se você foi desenganado pelos médicos, no final vai ter milagre. Se está difícil, no final vai ter milagre. Se não dá mais, no final vai ter milagre. Cara, Jairo ainda percorreu e ainda viu a mulher do fluxo de sangue tocar na orla de Jesus. Demoniada, quer roubar o meu milagre. O cara está indo lá na minha casa curar a minha filha. Mas ele perseverou, mano. Ele acreditou, ele confiou que viveria um milagre, que o nome de Jesus seria glorificado, que naquele dia ali algo estava separado para ele. E eu quero te inspirar a não ser como o cara que enterrou, mas como o Jairo que viveu. Porque enterrar é igual a passagem dos talentos, é pegar e esconder talvez. Cara, talvez o milagre ele não foi feito como semente que você enterra e ele frutifica, sabe? O milagre ele foi feito para já ser experimentado, mas para viver o milagre ele tem um processo. E aquele cara ele não quis viver o processo, ele preferiu viver o processo do luto, ele preferiu viver o processo da dor, ele preferiu viver o processo do enterro e sair da história. Mas Jairo preferiu viver o processo do milagre, o processo da salvação, o processo que não é tão de celebrar assim, que também é dolorido, também é doído, mas que o final ele é glorioso e vale a pena perseverar, vale a pena permanecer, vale a pena. E logo a seguir, se Jairo tivesse desistido de viver o milagre, ele não teria ouvido a palavra que é uma das mais fortes, eu acho, da Bíblia, que é Talita Cumi. Talita Cumi. A filha dele foi curada. Sabe? Eu fico imaginando, porque esse cara, antes de Jesus curar a filha de Jairo, ele está na cronologia, né, da história. Se você for ler, ele vem antes um pouco, sabe? Depois Jesus pega o barco, depois dessa situação Jesus pega o barco, vai, vive a tempestade, ele acalma a tempestade, só depois ele vai se encontrar com Jairo. E eu fico pensando, cara, que todas as vezes que eu não viver o meu milagre, outra pessoa viverá.
aquele cara deixou de viver um milagre de ressurreição. E logo depois, Jesus ressuscita uma menina. E logo depois, o milagre que era para ele ter vivido há tempos atrás, Jesus faz na frente, mas com a outra pessoa, de uma outra forma. Não importa, mano, não importa. E isso eu te falo, sabe? Todas as vezes que você deixar de viver algo, outra pessoa irá viver por você. Ah, o Alisson, Jesus vai deixar de me abençoar? Não. Você que deixou de viver a bênção que Jesus tem para você. Então nós temos que entender o que esse cara não entendeu, mas que Jairo entendeu, que era a presença de Jesus. Ele não entendeu quem era Jesus. Ele não entendeu o que Jesus estava fazendo ali. E nós entendemos, nós temos que ter essa sensibilidade. Segunda-feira eu estava na torre de oração com algumas pessoas, e lá Deus falou muito forte comigo, falou: olha, para você viver tudo aquilo que você tem para viver, você tem que aprender a ouvir a minha voz, você tem que aprender a sentir o meu espírito, ter a sensibilidade de espírito. E tudo isso é através da oração, é através de se prostrar, é através de reconhecer que Deus, Ele é poderoso infinitamente mais em nossas vidas. E muitas das vezes nós temos deixado de orar por conta do dia a dia, nós temos deixado de reconhecer a Cristo. Claro, nós temos que fazer a nossa parte, que é estudar, que é trabalhar para ser próspero, que é ter um projeto de uma empresa. Nós temos que fazer a nossa parte, mas Deus, quando a nossa parte, ela já não supre mais, quando chega num determinado momento, que eu não posso mais, aí entra Jesus, e para eu reconhecer o momento que Jesus irá entrar, eu tenho que estar sensível ao Espírito dele, eu tenho que estar sensível àquilo que ele quer falar, àquilo que ele quer fazer. E esse cara, ele não estava sensível, porque se ele estivesse sensível, ele teria vindo em Jesus e ter falado: Senhor, meu pai morreu, e eu quero viver o que Pedro viveu com a sogra dele, e eu quero viver o que o cego viveu, e eu quero viver o que todo mundo viveu, que nós estamos nessa caminhada. O Senhor já fez centenas de milagres, eu quero viver, eu quero viver. Talvez ele teria liberado uma palavra, ou não. Talvez ele teria imposto as mãos, ou não. Mas uma coisa eu sei, que ele teria vivido o milagre dele. Uma coisa eu sei, que ele não teria enterrado aquilo que Deus separou para viver naquele momento. E eu queria, se o louvor já quiser entrar, e eu queria finalizar dizendo: se você não guardou nada até aqui, eu queria que você guardasse isso com você. Esteja sensível ao que Deus quer fazer. Às vezes o momento não é propício, às vezes o momento é de dificuldade, às vezes o momento é de dor, às vezes o momento é de luto. Mas o que Deus quer fazer? Qual milagre está preparado para eu viver? Qual que é o momento que Deus separou para eu viver? Queria que você curvasse a sua cabeça. Eu queria cantar uma música, Thiaguinho.